Acho que já foi. Nosso trabalho é sobre catapora, vírus, varicela zoster, e vai apresentar eu, Ingrid, Laura, Laís e Mariana. Pode passar. Primeiramente, o que é a catapora? A catapora é uma doença infecciosa, altamente contagiosa, mas geralmente benigna, causada pelo vírus varicela zoster, que se manifesta com maior frequência em crianças e com incidência no fim do inverno e no início da primavera. A principal característica clínica é o polimorfismo das lesões cutâneas na pele, que se apresentam nas diversas formas evolutivas, como maculas, pápulas, vesículas, pústulas e crostas, acompanhadas do púrpuro, que é a coceira. Em crianças, geralmente é benigna e autolimitada. Em adolescentes e adultos, em geral, o quadro clínico é mais exuberante. Esses são sinais, né? Que é a coceira, as marcas que são as púpulas, as erupções. Pode passar. Esses são a simonímia, que é a varicela, catapora. O agente etiológico é o vírus RNA, o vírus varicela zoster, e da família Epertuviridae. O reservatório da doença é o ser humano, e uma vez que adquirido o vírus, a pessoa fica imune à catapora. No entanto, esse vírus permanece no nosso corpo a vida toda e pode ser reativado, causando herpes zoster, que é conhecido como cobreiro. Pode passar. Como que é a transmissão? A catapora ela é facilmente transmitida para outras pessoas. O contágio acontece por meio do contato com o líquido da bolha ou pela tosse, o espirro, a saliva ou por objetos contaminados pelo vírus, ou seja, o contato direto, né, de secreções respiratórias também. Indiretamente, ela é transmitida por meio de objetos contaminados com secreções de vesículas e membranas mucosas de pacientes infectados. Raramente, a catapora ela é transmitida por meio de contato das lesões de pele, contato com outra pessoa, né? O período de incubação do vírus causador da catapora é de 14 a 16 dias. A transmissão se dá entre 1 a 2 dias antes do aparecimento das lesões de pele e até 6 dias depois, quando todas as lesões estiverem na fase de crostas. Deve-se afastar a criança da creche ou da escola por 7 dias, a partir do início do aparecimento das manchas vermelhas no corpo. Sintomas. Os sintomas da catapora, em geral, começam de 10 a 21 dias após o contágio da doença. Os principais sinais e sintomas da doença são as manchas vermelhas no corpo, bolhas no corpo, mal-estar, cansaço, dor de cabeça, perda de apetite, febre baixa. As bolhas surgem inicialmente na face, no tronco ou no couro cabeludo e se espalham e se transformam em pequenas vesículas cheias de um líquido claro. Em poucos dias, o líquido escurece e as bolhas começam a secar e a cicatrizar. Esse processo, ele causa muita coceira e pode infeccionar as lesões devido às bactérias das unhas ou dos objetos contaminados. Os primeiros sintomas é necessário procurar um serviço de saúde para que um profissional possa orientar o tratamento e avaliar a gravidade da doença. Para evitar o contágio, é necessário restringir a criança ou um adulto com catapora de locais públicos e até de todas as lesões de pele que estejam cicatrizadas, o que acontece em média no período de 2 semanas. Mãos, vestimentas ou roupas de cama, além de outros objetos que possam estar contaminados, devem também passar por uma higienização rigorosa.
Manifestações dos sintomas. Gente, no período prodrômico, ocorre a febre baixa, cefaleia, anorexia, vômito, podendo durar de horas até 3 dias. Na infância, esse prodromos não costuma ocorrer, sendo o exantema o primeiro sinal da doença. E em crianças imunocompetentes, a varicela geralmente é benigna, com início repentino, apresentando febre moderada durante 2 a 3 dias, os sintomas generalizados inespecíficos e erupções cutâneas, pápulos vesicular, que se inicia na face, couro cabeludo e tronco, como a Ingrid falou. Pode passar. Já no período exantemático, as lesões aparecem em surtos sucessivos das máculas que se evoluem para as pápulas, vesículas, pústulas, crostas, surgindo nas partes cobertas do corpo, podendo aparecer no couro cabeludo, na parte superior das axilas e das membranas mucosas da boca e vias aéreas superiores. Já nos adultos imunocompetentes, a doença cursa de modo mais grave do que nas crianças. Apesar de ser bem menos frequente, a febre é mais elevada e prolongada, estando no estado geral, é mais comprometido. O exantema é mais pronunciado e complicações comuns podem levar a óbito, principalmente devido à pneumonia primária. E se está contraindicado os usos de AAS por pacientes com catapora. Pode passar. Complicações. No caso severos ou com tratamentos inadequados, são cefalite, pneumonia, infecções na pele e ouvido. A cefalite é uma inflamação aguda no sistema nervoso central que provoca inflamação no cérebro. Se não for tratada, pode ser fatal, então pode levar à morte. Afeta principalmente bebês, crianças e adultos com sistema imunológico comprometido. Pessoas com catapora não devem ter contato com recém-nascido, mulheres grávidas ou indivíduo que esteja com a imunidade baixa, já que a doença pode ser mais grave nesses grupos. Pode passar. O diagnóstico. Eu ainda, né? Estou perdida. Os testes sorológicos mais utilizados. Oi? Os testes sorológicos mais utilizados para confirmar o diagnóstico são ensaios imunoenzimáticos, que é ELISA, aglutinação pelo látex, ai, gente, me embolei. Ai, gente, lê para mim. Imunofluorescência indireta. Desculpa. Embora a reação em cadeia da polimerase seja considerado o padrão ouro para o diagnóstico de infecção, para os casos de varicelas mais graves. O vírus pode ser isolado das lesões vesiculares durante os primeiros 3 a 4 dias da erupção, ou identificado pelas células gigantes multinucleadas, em lâminas preparadas, porém, a identificação das células gigantes multinucleadas não é específica para a VVZ. A varíola, infecções cutâneas, dermatite herpetiforme, impetigo, erupções variceliformes da capose, rickettsiose, entre outras. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre tratamento, né? Analgésico e antitérmicos para avaliar a dor de cabeça e baixar a febre. Antes
histamínicos antialérgicos para aliviar a coceira. Os cuidados de higiene são muito importantes e devem ser feitos apenas com água e sabão. Com pressas de águas frias, as unhas devem ser bem cortadas. As medicações limitadas devem ser orientadas por profissionais de saúde, pois o uso de analgésicos e antitérmicos à base de ácido acetilsalicílico, não sei falar essa palavra não, Acetilsalicílico. contraindicado e pode provocar problemas graves. Para as pessoas sem risco de agravamento da varicela, o tratamento deve ser sintomático. Havendo infecção secundária, recomenda-se o uso de antibiótico, em especial para combater estreptococos do grupo A e estafilococos. O tratamento específico da catapora varicela é realizado por meio de administração do antiviral aciclovir, que é indicado para as pessoas com risco de agravamento. As indicações para o uso do aciclovir são: crianças com comprometimento imunológico são de 20 gramas a dose via oral de 5 vezes ao dia. Dose máxima de 800 gramas durante 5 dias. Crianças com comprometimento imunológico ou casos graves devem fazer o uso de aciclovir endovenoso na dosagem de 10 gramas a cada 8 horas, durante uma hora durante 7 a 14 dias. Adultos sem comprometimento imunológico, 800 gramas via oral, 5 vezes ao dia, durante 7 dias. A maior efetividade ocorre quando iniciados nas primeiras 24 horas da doença. Ficada a indicação a critério do médico. Adultos com comprometimento imunológico, 10 a 15 gramas de aciclovir endovenoso, 3 vezes ao dia, por no mínimo 7 dias. E esses remédios não é recomendado para gestante. Então, vou falar um pouco sobre a prevenção. Prevenção é vacinação, lavar as mãos após tocar nas lesões, isolamento. As crianças com uma varicela não complicada só devem retornar à escola após todas as lesões terem evoluído para crosses. Crianças imunodeprimidas ou que apresentam caso clínico prolongado só deverão retornar às atividades após o término de erupção vesicular. Pacientes internados, isolamento de contato respiratório até a fase de crosta. Desinfecção concorrente dos objetivos contaminados com secreção nasofaríngea. Imunoprofilaxias em surtos de ambiente hospitalar. A vacinação, né? População indígena a partir de 4 anos de idade. Surto hospitalar da doença. Vacinar até 5 dias após os surtos. Crianças com maiores de 9 meses de idade que têm imunidade baixa e que esteja dentro do hospital e demais pessoas que estejam suscetíveis. Profissionais de saúde, cuidadores e familiares suscetíveis a doenças que estejam convívio domiciliar ou hospitalar, com pacientes com maior risco de contrair a doença, com consequências graves, como crianças com câncer, pessoas em geral, submetidas a cirurgias, doadores de órgãos, células-troncos, e entre outros. Pacientes com doenças renais, crianças, adolescentes e adultos infectados pelo HIV, doenças dermatológicas graves, pessoas que fazem uso crônico de ácido acetilsalicílico, aspirina, recomenda-se suspender o uso por 6 semanas após a vacina. E é isso. Gente, pausei aqui agora. Aí na hora que sai. Pausa não. Hã? Tá gravando. Mas aqui então, tá gravando, mas eu pausei. Ah, tá.